E eu quero compartilhar com você aquela pergunta que o irmão Jonatas fez no pós-encontro, me marcou muito. O que é importante? O que foi importante para você estar até aqui? O que é importante na vida de um cristão, para ele perseverar, para ele permanecer? O que me deu vitória em todas as minhas lutas, guerras e batalhas? Uma coisa muito importante que eu quero falar para você, é fundamental para a sua vida cristã. Sem isso, na verdade, não há vida cristã. É que quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. Amém? Diga lá, Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é um amigo. Ele é também chamado de Consolador. Olha lá, Consolador, Conselheiro. A Bíblia diz, Jesus disse que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a garantia que você foi salvo. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo não é de Jesus. Pode estar na igreja, mas não é de Jesus. O que garante a nossa salvação não é estarmos num templo, numa igreja, num prédio. Não é fazermos parte de uma comunidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor. Penhor é uma garantia. O penhor é um contrato jurídico que representa uma garantia. O penhor é assim, pastor Eric me deve alguma coisa, aí ele está me devendo, vai me pagar, e ele me dá esse, fica com isso aqui de garantia. Se eu não te pagar, isso aqui é teu. Então o penhor é uma garantia. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. E a Bíblia diz, aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é dele, não pertence a ele. Então o Espírito Santo é o sinal, é a marca, é a garantia daquele que nasceu de novo, daquele que é uma nova criatura. E o Espírito Santo, Jesus falou a respeito do Espírito Santo. Eu quero dizer que o Espírito Santo só pode vir para o homem na forma que ele habita hoje, porque no Antigo Testamento ele estava sobre Elias, sobre os apóstolos. O Espírito Santo esteve sobre Saul. Saul profetizou cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo se retirou dele. O Espírito Santo esteve sobre Davi. O Espírito Santo estava sobre os homens, mas era Mas na nova aliança a Bíblia diz que ele está dentro de nós. E Jesus disse que ele habitará em vós, estará convosco e viverá em vós, estará em nós. Então o Espírito Santo é a grande diferença entre quem realmente nasceu de novo, é cristão, e quem não é. E ele nos guiaria em toda a verdade. João capítulo 14, eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Eu sou meio baixinho aqui, nesse púlpito, está meio grande para mim. João capítulo 14, o Evangelho de João, versículo 16 e diante. Jesus promete outro Consolador. Vai colocar aí, pastor? João capítulo 14, versículo 16. E ele diz: e eu rogarei ao Pai. O Espírito Santo, como eu estou dizendo, só pode vir depois que Jesus morreu e ressuscitou. No cenáculo, naquele dia, em João capítulo 20, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós não é o mesmo significado do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é outra coisa, é uma capacitação de poder, é um derramamento de dons. Mas o Espírito Santo está na vida daquela pessoa que nasceu de novo, que se tornou uma nova criatura, que se converteu. Conversão significa mudança, transformação. Amém? E Jesus estava falando para os discípulos ali naquele momento, antes da crucificação, ele estava falando: olha, eu irei para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. E ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
Olha, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Só tem o Espírito Santo quem faz parte do reino de Deus. O mundo não recebe o Espírito Santo. Não pode receber, porque não vê nem conhece. Vós os conheceis. Na verdade, eu acho que, quem sou eu para discutir com um cara que escreveu a Bíblia aí, né? Mas eu acho que ele quer dizer aí, vós o conhecereis. Porque ele disse que ainda não havia mandado, ele enviará. Como é que ele enviará o Consolador e agora vocês o conhecem? Vós o conhecereis. Ele habitará convosco e estará em vós. Até combina os tempos aí, né? Fica um tempo como é que está no presente e agora está no futuro. Então, vocês conhecerão, ele habitará em vocês, e estará em vocês. Isso acontece quando? No novo nascimento. Na vida dos apóstolos aconteceu naquele dia que Jesus entrou no cenáculo e soprou sobre eles o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Né? E aí no versículo 25 diz assim, ó: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, em meu nome. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você fala o Espírito Santo, e você fala Jesus, é a mesma coisa, porque o Espírito Santo vem em nome de Jesus. Está entendendo? Quando você diz assim, Jesus me curou, é o mesmo, o Espírito Santo te curou, porque em tese, Jesus está à destra do Pai agora. A obra dele foi de redenção. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. E todas as obras do Espírito Santo são obras de Jesus. Então, quando o Espírito Santo cura alguém, é Jesus que curou esse alguém. Vocês estão entendendo? Então, toda manifestação espiritual hoje na igreja é através do Espírito Santo. Mas é através de Jesus, porque ele diz, ele vai em meu nome. Tudo que ele fizer é como se eu fizesse. Lembra que ele disse, vocês serão um conosco, e eu serei um com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Até aí. Então ele prometeu de enviar o Espírito Santo. Então você que foi para o encontro com Deus, você que nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, você tem um mestre, você tem um guia, você tem um conselheiro, você nunca mais estará sozinho, você tem, sabe, e o Espírito Santo, ele revela, ele manifesta o amor de Deus. Desde aquele dia que eu aceitei Jesus, lá naquela igrejinha, naquela rua de Bagé, desde lá, eu tenho sido guiado, dirigido, ouvido a voz do Espírito Santo. Naquele dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em mim. Quando eu cheguei em casa, na verdade o Espírito Santo começou a falar comigo naquele dia, lá no hotel. Está entendendo? Começou a ministrar a minha vida, porque o Espírito Santo, ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Antes das pessoas se converterem, o Espírito Santo já se manifesta na vida deles. Então, o Espírito é que convence o homem do pecado. E desde lá, daquele 6 de novembro, o Espírito Santo já começou a ministrar no meu coração. Mas quando eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida, ele passou a dirigir a minha vida. E que maravilha, eu descobri isso. Eu descobri que Deus existe, que o Espírito Santo fala com a gente, que Jesus fala com a gente. Amém, querido? Quando eu digo Jesus fala, eu estou dizendo o Espírito Santo fala.
E naquele dia que eu saí lá daquela igreja, a primeira vez que eu encontrei Jesus, que eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida para Ele, Ele passou a dirigir a minha vida. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele disse: Xavier, tu agora é um novo homem. Ele olhou para mim, para o meu barzinho e disse: isso aqui não combina mais contigo. Pega essas garrafas e joga tudo na pia. Foi isso que eu fiz naquele dia. O Espírito... Já era, né? Não vos embriagueis com vinho, sabe? E outra coisa, tem muita gente que deixa os seus vícios quando se convertem, e muitas vezes é tentado a voltar. Eu muitas vezes fui tentado a voltar para os meus vícios. Muitas vezes eu bebi uma coisinha aqui, bebi uma coisinha ali, porque o diabo vem com muitos argumentos, né? Isso não é pecado, não tem nada a ver. A Bíblia diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você é cristão, você nasceu de novo, você abandonou algumas coisas, mas muitas vezes essas coisas voltam a querer dominar você. Voltam, sabe? Tem muita gente viciada em tantas coisas, e tem sempre as desculpas: mas isso não é pecado, isso não tem nada a ver. Cada pessoa deve saber qual o seu limite e qual o seu nível. Eu só quero te dizer uma coisa: se algo te domina, isso não é bom para ti. E se você tem dúvida sobre algo, isso é pecado ou não, isso é bom para mim ou não, D.L. Moody, um grande pregador americano, ele dizia assim: dê a Deus o benefício da dúvida. Se você tem dúvida que algo que você faz é pecado, porque a Bíblia diz que quando há dúvida, já se torna pecado. Se você vê que algo continua te dominando na tua vida, eu aconselho você a deixar isso de lado. E isso aconteceu na minha vida. Por muitas vezes, coisas quiseram me dominar, e havia todo tipo de argumento: isso não é pecado, isso não tem problema, né? Eu não estou aqui julgando, está entendendo? Ninguém e nada, porque a Bíblia diz: a tua fé tem para ti mesmo. Mas se tem algo que você não consegue deixar, que você não consegue abandonar, embora isso não seja pecado, isso não é pecado, para determinada pessoa isso não será pecado, mas se isso te domina, para ti é pecado. Eu amo tatuagem, não tem nada a ver tatuagem, não tem nada a ver, não, para ti talvez não tenha nada a ver, mas se tu não sabe viver sem isso, já se torna um problema. Eu amo novela, não tem, ver novela não é pecado, mas se isso te domina, para ti já se torna pecado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo que começa, aí, né, a gente tem aquele nosso advogado de defesa que está sempre o tempo todo, sabe? Então tinha coisas que me dominavam. Vou falar a verdade para vocês aqui, vou testemunhar. Eu gostava de tomar um vinhozinho, não tem problema tomar um vinho, não estou dizendo que isso é pecado, que não é, está entendendo? Mas um vinhozinho aqui, um vinhozinho ali, um vinhozinho acolá, um outro vinho aqui, é no Natal, é no Ano Novo, é isso, é aquilo. Sabe, chegou um dia que eu disse: Senhor, a Bíblia não diz que isso é pecado, mas eu quero ofertar para ti. Eu gosto desse negócio, mas eu oferto para ti, eu te dou, eu te entrego, não quero mais isso. Quer dizer, eu te oferto isso, Senhor. Você está entendendo? Então, qualquer coisa, um filme, eu gosto de série, a série não sei o que, a série é tal, eu amo, você não sabe viver sem isso? Já é um problema para você.
Eu gosto de videogame. Não sei. Se você não sabe viver sem isso, já é um problema para você. Talvez não seja problema. Eu gosto disso, eu gosto. Tudo que nos domina, a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas. Está vendo? Não está dizendo que é proibido, que é ilegal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Isso aqui já foi um parêntese aberto. Todas as coisas, se tem algo que te domina, novela, jogo, série de TV, desenho, qualquer coisa, meu irmão, tu vigia, porque isso aí tu pode se tornar escravo dessa coisa, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Você recebe? Então dê um aplauso para o Senhor. Então o Espírito Santo veio e falou para mim e disse: olha isso. A partir dali, querido, tem sido um tempo de convivência com o Espírito Santo. Eu estava lá em Bagé, e eu era louco para vir para Manaus, querido. Eu era louco para ver. A minha esposa, quem diria, chorar. Ela não gosta que eu fale isso, mas chorava para vir para Manaus. Para que tu me trouxe para cá? Eu quero ficar perto da minha mãe. Amém? E durante 3 anos e meio eu lutei para vir para Manaus. Já contei isso para vocês. Só que eu me converti. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu recebi o Espírito Santo. E aí a coisa foi diferente. Certo dia eu disse: poxa, já falei com o superintendente do INSS no Rio Grande do Sul. Já falei com o procurador do estado no Rio Grande do Sul. Já falei com o procurador-geral do INSS em Brasília. Já falei com o secretário executivo do Ministério da Previdência. Ninguém conseguiu me levar para Manaus. Aí eu me converti e eu disse: já sei, agora eu vou tentar contato com o senador Bernardo Cabral. Ele é uma pessoa importante, influente, talvez ele consiga me levar para Manaus. Aí eu ouvi a voz do Espírito Santo, porque agora eu tenho o Espírito Santo. Ele disse para mim: não fala mais com ninguém, agora é comigo, a bronca é comigo. Agora é comigo. Somente ora aí, entrega a tua vontade para mim. Sabe o que eu tinha feito? Eu tinha vindo para Manaus. Eu trouxe a minha família para Manaus. Chesco, Almerinda, Mima. Eu estava sozinho lá. Eu vendi os meus móveis do apartamento lá, tudo, as coisas, cama, tudo. Fiquei só com o necessário para me ficar lá. Eu estava disposto a pedir minha exoneração já. Tanto era paixão por essa cidade. Foi assim. E aí o Espírito Santo disse: agora rende a tua vontade a mim. Aí sabe o que eu disse? Eu disse: Senhor, a partir de agora está nas tuas mãos, Senhor. Se tu quiser que eu fique aqui, eu fico, Senhor. Se tu quiser que eu compre tudo de novo aqui, eu fico. Agora eu não fico mais onde eu quero, Senhor. Agora eu fico onde tu queres. E eu disse isso para Deus. E agora, Senhor, eu descanso em ti, está na tua mão. Se tu quiser que eu fique aqui, eu fico. Eu trago a minha família de volta. Eu compro tudo de novo aqui. E eu rendo a minha vontade a ti. Isso foi a voz do Espírito Santo. E eu disse isso. E deu junho, eu estava desde fevereiro até junho, os meninos estavam aqui estudando. Deu junho, eu levei eles de volta para lá, Almerinda, Chesco e Mima. Foram para lá. E lá nesse momento aí eu disse para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Se tu quiseres que eu fique aqui, eu fico. 2 semanas antes eu disse isso para Deus, querido.
E o meu pastor, muito animado comigo, eu um bom discípulo, né? Meu pastor disse, eu não sei nem se ele está assistindo, ele disse, Xavier, eu estou orando para tu ficar aqui, vai dar tudo certo, vai ficar bem, tu vai ficar aqui. Eu disse, ô pastor, mas eu estou orando para ir embora, mas que seja a vontade de Deus. 2 semanas depois que eu entreguei a minha vontade para ele, sabia? Às vezes Deus só quer a tua vontade, querido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. 2 semanas eu entreguei, eu disse, pronto, eu me rendo, eu desisto, eu me entrego. Se tu quiser que ficar aqui, eu fico. Agora eu não sou mais eu que vive, é tu que vive em mim. Foi o Espírito falando comigo. 2 semanas depois, eu tô no meu trabalho. Eu estou no meu trabalho? Não. Eu fui na Justiça Federal, fui ver um processo lá. De repente me ligam de lá do trabalho, do INSS. Xavier, vem aqui, rápido, que o procurador-geral quer falar contigo. Cara, o procurador-geral quer falar comigo? Eu falei uma vez com ele lá em Brasília, numa festa, numa bebedeira, acho que ele tinha tomado até uma. Eu disse, doutor, eu quero ir para Manaus, doutor, a minha família é de lá, eu já tentei. Aí tá, beleza, vem aqui, Xavier, que o procurador-geral quer falar contigo pelo telefone. Cheguei lá e peguei o telefone, e sim, doutor, o que houve? Xavier, tu tá pronto para ir para Manaus? 2 semanas depois, eu disse, por que, doutor? Claro, sempre tive, porque tu vai para Manaus agora. Como, doutor? Assim, o meu processo já foi arquivado. Eu disse, não, Xavier, é o seguinte, morreu o procurador de Manaus, e as pessoas que estão lá não têm muita experiência, são novos ainda, eu quero te levar para lá, Xavier. Aí, doutor, tranquilo, e o meu processo, não tem problema esse processo. Aí eu disse, doutor, não sei se ela está assistindo aqui, mas doutor, a minha chefa não me liberou, esses 3 anos eu tento ir para lá, e ela não me liberou. Passa o telefone para ela aí, procurador-geral lá de Brasília, pega o telefone. Fulana, Xavier vai ter que ir para Manaus agora. Tudo bem, doutor, tá certo e tal. Devolve lá para o Xavier o telefone. Sim, doutor, mas aí como é que vai ser a minha transferência, o meu processo? Eu fiz aquela transferência a pedido. Ele disse, não, Xavier, tu vai ex officio, nós vamos dar indenização de 3 meses para ti, tu vai receber 3 meses de salário antecipado, para te pagar todas as tuas despesas, passagem aérea, dos teus filhos, tu vai tudo por conta da Previdência. Eu disse, pelo amor de Deus, eu saí de lá do trabalho 5 horas da tarde, eu liguei para o Almerinda, saiu a minha transferência, Almerinda, eu saí chorando. Eu me lembrei daquele texto, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de júbilo, o nosso coração se encheu de riso. Então de nós dizer, grandes coisas o Senhor fez por nós. E eu cheguei em casa, a Almerinda saiu, vamos para Manaus, por conta da Previdência, por conta do INSS. Dê um aplauso para o Senhor, querido. – 23 anos de caminhada com o Espírito Santo, muitos momentos difíceis. Viemos para Manaus. Você pensa que viemos para Manaus assim? O pastor me disse, Xavier, se tu vai para Manaus, faz um trabalho lá, se reúne com a tua família. Eu disse assim, pastor, não conte comigo, eu não sei como vai ser o trabalho lá, vai ser um trabalho, uma responsabilidade maior, talvez eu seja o procurador-chefe do estado, então, pastor, não conte comigo não, vamos ver como é que vai ser. Está entendendo? Aí eu vim, quando cheguei aqui, cheio do Espírito Santo, comecei a me reunir na minha casa, sem intenção nenhuma, sem objetivo nenhum de igreja, de nada, só aquele desejo de passar para as pessoas aquilo que eu recebi, só aquele desejo de ver a minha família mudada, meus sobrinhos, meu cunhado, que eu amava muito, transformado, só esse desejo. Comecei a me reunir, e se eu ouvir a voz do Espírito Santo, ele diz, faz isso, faz aquilo, faz isso. É uma longa caminhada com o Espírito Santo. Comecei a trabalhar na Previdência,
procurador, fui chefe da dívida ativa do INSS no Amazonas, fui diversas vezes procurador, chefe, substituto de todo o INSS no Amazonas. E aí, 2004, 2002, assumi a igreja aqui, no dia 2 de julho de 2002, fui ungido pastor, assumi a igreja aqui no início do ano. E aí, os conflitos, o trabalho com a igreja, a coisa começou a ficar pesada no INSS. Antes a gente trabalhava até às 14 horas, agora passamos a trabalhar até às 17 horas. Veio o juizado especial federal, encheu de processo, ficamos abarrotados de processo, e eu e mais uns 2 colegas procuradores. Isso afetou, eu estava atribulado, não conseguia cuidar da igreja, dificuldade lá. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo sobre sair do trabalho. Uma coisa muito louca. O Espírito fala. E ele começou a falar. Ele me deu um sonho que essa igreja aqui estava sem pastor. Ele me deu uma visão, essa palavra de Mateus. Ele me deu essa palavra, ó, Mateus se levantou, deixou a coletoria, deixou o trabalho dele. Vem, Mateus, deixa tudo que tu tem e segue-me. Deus me deu diversos sinais. Eu fiz uma loucura do ponto de vista humanista, querido, mas Deus não se move pelo ponto de vista humanista. Eu era procurador federal, aposentadoria segura, segurança da minha família completa. Eu pedi exoneração, sem direito a nada. Eu me lembro que no dia que eu pedi minha exoneração, que eu fiz a minha carta, que eu saí do INSS, eu passei ali no terminal ali do centro, naquele terminal em frente à matriz, tinha uma mulher com um jornal, uma placa bem grande dizendo consumado, não sei que notícia era aquela, mas estava consumado. Deus dizendo assim: não te preocupa, eu te respaldo, eu estou contigo. E tive essa transição, saí do INSS. Essa igreja aqui, a renda total dessa igreja é R$ 1.300 por mês. Era daí do Jonas para cá. Isso aqui era uma oficina. Isso aqui era uma oficina de carro. A igreja era daí para cá. Falei com o meu pastor na época, que a gente, cobertura do pastor: Xavier, a decisão é tua. Para mim isso aí é loucura, mas a decisão é tua. Estou aqui, ouvindo a voz do Espírito. Tivemos aquelas mudanças em 2019, eu precisava de cura. Deus, eu agradeço, sempre vou agradecer a vida do pastor Eric, da pastora Naira, pastor Ezequias e Alessandra, que seguraram a bronca para mim, porque com certeza eu estava precisando. Sempre vou ser grato. Estou aqui. Em 2020, logo que eu cheguei, vim para cá, eu tive um período depressivo. E eu fiquei depressivo. Eu não tinha vontade de fazer nada. Um medo, uma preocupação, uma ansiedade, um temor. Você sabe, depressão. Não fique pensando que depressão é somente isso. Depressão acontece com todo mundo. Aconteceu com o profeta Elias. É guerra espiritual, é problemas. As coisas são misturadas. Eu não tinha vontade nem de tomar banho. E o Espírito Santo estava lá. Eu choro porque a Bíblia diz assim: Ele deixa as 99. Se tu tiver ruim, Ele deixa as 99. Ele vai cuidar de ti. E Ele falava comigo: filho, faz isso. Eu ia lá para o sítio sem vontade de nada, lá para aquele terreno lá no Açutua. Eu não tinha vontade de nada, mas Ele sabia que eu precisava me exercitar, eu precisava caminhar. O Espírito me dizia: filho, dá uma volta aqui no terreno, andando mesmo. Ele dizia: dá 2, dá 3, ele fez eu dar 7 voltas lá, e eu me sentia melhor, e ele me guiou por esse caminho. O Espírito Santo, ele é real, ele é verdadeiro, ele é o nosso amigo, ele é o amor que nunca muda. Ele não está com a gente só quando a gente está bem, ele está com a gente quando a gente está mal, ele está com a gente quando a gente está com medo, ter medo, ficar depressivo.
Eu fico feliz porque o profeta, tem crente ignorante, né, que pensa, não, cara, ele não tem Deus, porque, não, o profeta Elias ficou depressivo. Leia o Salmo 142, o Salmo de Davi, você vai ver diversas vezes Davi falando que ele estava depressivo. O meu espírito está abatido, eu estou sem força, eu estou no chão. Senhor, vem, socorre, me ajuda-me. E eu ouvi a voz do Espírito Santo ali, cuidando de mim. Faz isso, filho, toma banho, dá uma caminhada. E o Espírito Santo falou comigo, e eu liguei para uma amiga Antonieta, que essa semana fez aniversário. Nós fizemos uma aliança de oração, e ela estava com câncer terminal. O médico já tinha dado para ela 2 meses. Eu tenho mais de 60 áudios dela aqui, eu tenho guardado no meu celular. A gente conversava, eu ministrava a vida dela, ela ministrava a minha vida. E nesse dia eu conversei com ela, e ela disse, Xavier, a voz dela já estava meio grogue, ela tinha um tumor no cérebro, e ela disse, Xavier, eu estou ministrando várias pessoas, pastor, Xavier não, ela dizia, pastor, eu estou ministrando várias pessoas pelo WhatsApp, pastor. Tem uma mulher lá de São Paulo que eu estou ministrando ela, tem uma mulher lá não sei de onde que eu estou ministrando ela, pastor, sei, pastor. Aí eu disse, poxa, Tonieta, aí o Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim, poxa, essa mulher está terminal, recebeu um diagnóstico de 2 meses, e ela está ministrando a vida de outros, e eu estou aqui, as preocupações às vezes eram só imaginárias, somente, e eu estou aqui, peraí, não é assim não. E eu disse, Antonieta, você é uma missionária, Antonieta, você é uma guerreira, porque você está nessa situação, você está ministrando a vida dos outros. Eu tinha uma oferta que eu ganhei lá no Uruguai, uma oferta de missões quando eu viajei lá. Eu disse, eu já sei, eu vou dar essa oferta para Antonieta. E disse, mana, vou te dar uma oferta missionária, porque você é uma missionária, porque você está com câncer, um diagnóstico de 2 meses de vida do médico, e você está abençoando a vida de outros. Então, eu quero te dizer uma coisa, querido, para você servir a Deus, você não precisa de ministério. Bem, o ministério é uma grande bênção, a gente usa, mas é só desculpa, você pode ministrar a vida das... E nesse dia, Deus me tirou da depressão, nesse dia que eu conversei com a Antonieta, e Deus me falou também, eu dei essa palavra para ela, Antonieta, Deus me deu essa palavra, Ele diz assim, Isaías 58, quando tu soltares as ligaduras da impiedade, quando tu alimentares o faminto, quando tu cuidares daquele que está preso, quando tu cuida dos outros, Deus, o Espírito Santo falou mais uma vez, Xavier, meu filho, quando tu cuida dos outros, a tua cura vem. Tu pode mandar uma mensagem no Facebook lá, de esperança. Às vezes você olha assim, poxa, mas ninguém leu, só 5 curtidas, mas isso pode mudar uma vida, uma mensagem. Quando você cuida dos outros, Deus cuida de você, sabe? E tu sabia que nesse dia, várias pessoas com depressão estavam ligando para mim? Vários pastores com depressão ligando para mim, pessoas com depressão ligando para mim, e eu dizia, meu irmão, te levanta, Deus. Eu estava caído, mas eu estava dizendo, não, Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, Deus vai vencer. Eu estava mal, mas a Bíblia diz, quando tu cuida dos outros, ele diz, a tua cura brotará sem detença, a glória do Senhor será a tua retaguarda, o Senhor te fartará até em lugares áridos, serás como um manancial cujas águas jamais faltarão. Se você crê assim, dê um aplauso para o Senhor, querido. E eu choro quando eu ouço aquela música, tu tens sido tão bom para mim, Senhor, tu tens sido tão bom, Senhor é bom, querido, para nós, Ele é bom, Ele cuida de nós, o Espírito Santo, Ele cuida de você, Ele é real, você tem agora um amigo, e a Bíblia diz, Ele estará em vós, para sempre. Não se turbe o vosso coração,
Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Dê um aplauso para o Senhor, querido. Porque é isso mesmo. Tem dia que você não tem vontade de orar, tem dia que você não tem vontade de ler a palavra, tem dia que você não tem vontade nem para andar, nem para tomar banho, mas o Espírito Santo, Ele está contigo, Ele te carrega nos braços, Ele te carrega no colo, Ele te ajuda, Ele te levanta, Ele nunca desiste de ti. É um amor que nunca muda, o amor que nunca muda. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele está com você quando você está mal. Ah, eu pequei, pastor, eu pequei. O Espírito Santo não te abandona. Ele está com contrito. Nesses dias eu estava conversando com uma pessoa. Sabe, a coisa que eu mais admiro numa pessoa, eu acho que a coisa mais importante na vida de uma pessoa não é ela ser perfeita, santa não, porque ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, eu tenho muitos defeitos e erros. Eu luto contra os meus defeitos. E às vezes o Senhor diz assim, ó, seja desse jeito mesmo, porque é a única maneira de tu saber que tu depende de mim, porque às vezes quando nós somos muito perfeitos, a gente já se vangloria da nossa perfeição. Ah, porque eu sou o cara. Não, até nas nossas fraquezas, Ele está visando algo bom para a gente. Então é isso. E eu perdi aqui o foco do que eu estava falando. Isso, uma coisa que eu mais admiro numa pessoa, uma coisa mais importante numa pessoa é ser quebrantado de coração. Quem foi na Bíblia o homem segundo o coração de Deus? Foi Samuel? Eu não vejo a Bíblia fazer nenhuma crítica a Samuel. Quem foi na Bíblia o homem segundo o coração de Deus? Foi Daniel? A Bíblia elogia Daniel, né? Diz que ninguém era como Daniel, perfeito. Mas o homem segundo o coração de Deus foi Davi. O homem que cometeu muitos erros, foi um mau pai, foi um péssimo pai, tanto que um filho dele foi assassinado, um matou o outro, né? Um matou o outro, e o outro foi assassinado pelo próprio exército, ele se rebelou contra ele. Ele foi um péssimo pai, ele foi um assassino, ele matou o marido da amante dele, ele matou o marido da amante dele, ele teve um amante, ele adulterou. Mas ele disse: pequei contra ti, Senhor, somente contra ti, e tu és justo para me reprovar. Ele era quebrantado. Ele disse: eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sei que tu não queres sacrifícios. O que o Senhor ama é um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Aqui não tem ninguém perfeito. Olhe para o pastor Xavier, pense que ele é perfeito, não é. Mas um coração quebrantado é um coração que pode ser trabalhado por Deus, é um coração que pode ser edificado por Deus, amém, querido? E eu já falei o que tinha de falar, o horário está cedo, né? Que hora? Deixa eu ver que hora. Que nada, rapaz, já está terminando o horário. Eu pensei que ainda estava dando 6 horas. E eu digo, pouquinho, o tempo está curto, eu só falei bastante, ainda tá, eu pensei que era 10 para as 6, olha. Mas deixa eu dizer uma coisa, o amor que nunca muda, amém? É o amor do Espírito Santo. E hoje, na devocional do pastor Max Lucado, eu vi uma mensagem, um pastor inglês, britânico, chamado George Matheson. Deixa eu ler a história dele aqui para você, rapidinho, é bem curtinho, para encerrar, amém? O amor que nunca muda. Meu amigo, os amores dos homens mudam, os amores das mulheres mudam muitas vezes,
Mas o amor de Deus, diga, o amor de Deus nunca muda. Deixa eu contar a história desse camarada aqui rapidinho para você. Conheça a bela história de George Matheson. Conta-nos, Dr. Gordon, a história de George Matheson. Quando soube, olha lá esse homem aqui. Quando soube que estava condenado à cegueira, um jovem estudante atravessava a praça de uma das antigas universidades escocesas, indo de caminho para o seu quarto no internato. Não se sentia bem, seus olhos estavam fracos, o que tornava o trajeto difícil. Seguindo o conselho de um amigo, havia consultado um especialista em doenças da vista. O médico, depois de um exame minucioso, o jovem de 16 anos, o médico, depois de um exame minucioso, avisara firmemente que havia de perder a visão em pouco tempo. Um terrível soco entre os olhos não poderia tonteá-lo mais do que essa notícia. O seu coração estava perturbado. Perderia a visão? Todos os planos que tão esperançosamente arquitetara desfaziam-se na sua frente. Com a perda da visão, ir-se-ia o ensino na universidade e todos os seus sonhos dourados. Perturbado, confuso, saiu do consultório médico, apalpando o caminho como um sonâmbulo. George era noivo. Encaminhou-se em direção à casa da querida noiva, esperando, sem dúvida, alguma palavra de conforto para o coração dolorido. Como daria a ele a triste notícia à moça que ele tanto amava e que prometera ser sua esposa? Seus planos estavam todos mudados. E como receberia ela a notícia? Quando lá chegou, contou-lhe em palavras brandas, mas briosas, a sua situação. Sua mudança de planos, dizendo-lhe que ela teria liberdade para decidir segundo julgasse melhor. A noiva aceitou a liberdade. A rejeição da noiva foi o segundo golpe naquele dia. Pela segunda vez, saiu tristonho e sem enxergar o caminho em que pisava. O golpe parecia acima de suas forças e a dor lhe sufocava o coração. Mas ele não estava só. Alguém o aguardava, eternamente fortaleceu o seu coração quebrantado, falando-lhe palavras amorosas e dando-lhe o bálsamo do conforto e do verdadeiro amor. O moço entregou-se nos braços do verdadeiro amigo. Quem que você acha que é esse amigo? Do verdadeiro amigo. E todas as dificuldades foram vencidas. Uma nova disposição o dominou, tomando inteira e permanente posse de sua vida. E do seu coração quebrantado, mas cheio de conforto, saíram palavras de louvor e gratidão a Deus. O amor que nunca muda, sejam quais forem as circunstâncias. Essas palavras são cantadas com a música do hino número 19 do cantor cristão, que foi composto por ele, ou 38 do hinário evangélico. Transcrevemos aqui apenas 2 estrofes desse hino traduzido para o português. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ó quanta dor não padeceste, meu coração para conquistar e meu amor ganhar. Amor que nunca mudas, que nos teus braços me segura e cerca-me de 1000 venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Amém? Dê um aplauso para o Senhor. Porque o amor dele nunca muda.